Que lindo. Não sei, não estava à espera desta. Pois, são simplesmente fantásticos. É simplesmente maravilhoso. É por isso que é tão bom não usar maquilhagem. Às 7h48 desta manhã, o príncipe William divulgou uma declaração tão direta, tão intransigente, que até os mais próximos da família real pararam momentaneamente o que estavam a fazer. O futuro da relação entre a coroa e a duquesa de Sussex ficou definitivamente definido. Não haverá caminho de regresso. 19 palavras que não só fecharam uma porta, como a selaram para sempre. A declaração que estilhaçou o silêncio. A confirmação chegou sem a habitual suavização diplomática que normalmente ameniza os anúncios da realeza. Veio pelo canal oficial do Palácio de Kensington, com o nome de William em destaque, uma raridade que assinalou imediatamente a gravidade do que estava a ser dito. Em segundos, a declaração iniciou a sua viagem pelo mundo, inundando redações, fazendo vibrar telefones e desencadeando uma avalanche de reações que se estendeu de Londres a Los Angeles. O que tornou este momento tão profundamente diferente de todas as declarações reais anteriores sobre os Sussex não foi apenas a definitividade das palavras, mas sim quem as proferiu. William manteve-se estrategicamente em silêncio durante anos de controvérsia, permitindo que a instituição se manifestasse através de boletins palacianos cuidadosamente elaborados. Mas hoje, pronunciou-se pessoalmente. E quando o futuro rei se pronuncia com a sua própria voz sobre um assunto tão delicado, o mundo compreende imediatamente que algo irreversível aconteceu. A BBC interrompeu a sua programação normal em 3 minutos. O apresentador, um correspondente veterano da família real que cobria a família há quase 30 anos, leu a declaração 2 vezes antes de olhar diretamente para a câmara e dizer simplesmente: "Isto é inédito." O príncipe de Gales acaba de confirmar que Meghan nunca mais regressará à família real, em qualquer função. O peso destas palavras pairava no ar do estúdio como gelo. A Sky News convocou um painel de emergência. Os analistas ficaram em silêncio, atônitos, por um momento, antes de deles, um antigo secretário de imprensa do palácio, dizer o que todos pensavam. William não se pronuncia a não ser que o assunto seja incontornável. Isto não é uma advertência. Isto não é uma fronteira. Isto é um veredito. Do outro lado do Atlântico, onde a costa leste começava a despertar na escuridão da madrugada, os alertas noticiosos iluminavam milhões de ecrãs. O título da CNN exibia uma mensagem de extrema simplicidade. Príncipe William confirma que Meghan Markle não voltará a namorar. A CBS descreveu a notícia como a declaração real mais definitiva da história recente. E nas redes sociais, em 15 minutos após a divulgação, a confirmação já tinha sido partilhada mais de 200 mil vezes. Do lado de fora do Palácio de Kensington, os jornalistas que ali se encontravam para a cobertura de rotina viram-se subitamente no centro de um momento histórico. Uma repórter, de pé, no ar frio da manhã de dezembro, descreveu a cena à sua equipe de filmagens. Dá para sentir isso no ar. Não é mais especulação. Não são apenas fontes do palácio a sugerir possibilidades. Este é William, o futuro rei, a confirmar pessoalmente que um antigo membro da família real em funções nunca será bem-vindo de volta. Isto nunca aconteceu antes, não desta forma. Dentro dos muros do palácio, os funcionários de alto escalão desempenhavam as suas funções com uma calma quase sinistra. Sabiam que essa confirmação estava a caminho. Ajudaram a redigir o texto, a refinar o tom e a preparar-se para a inevitável tempestade que se seguiria. Mas ver o documento divulgado, ver o nome de William associado a palavras que alterariam fundamentalmente a relação da monarquia com uma das suas figuras mais controversas, traz uma clareza perturbadora ao dia. O que surpreendeu muitos observadores, especialmente aqueles que acompanharam a família real durante décadas de escândalos e reconciliações, foi a ausência de qualquer linguagem ambígua. As declarações anteriores sobre os Sussex incluíam sempre frases como "neste momento", "atualmente", ou "nas circunstâncias atuais". Esta não continha nada disso. O texto afirmava claramente que não haveria possibilidade de regresso, utilizando o futuro do indicativo, o que eliminava qualquer possibilidade de reinterpretação. Para os espectadores mais velhos na Grã-Bretanha, especialmente aqueles que se lembravam dos turbulentos anos de Diana e das reconciliações que se seguiram a várias crises reais, a confirmação de William pareceu quase chocante na sua permanência. A monarquia sempre deixara as portas entreabertas. Sempre mantivera a possibilidade de que o tempo e as circunstâncias pudessem curar as feridas deixadas pelos conflitos. Mas não hoje. Hoje, William garantiu pessoalmente que esta porta em particular permaneceria fechada, trancada e nunca reaberta. Nos Estados Unidos, onde a história de Meghan sempre teve uma ressonância cultural mais profunda, a reação foi imediata e dividida.
Os apresentadores dos programas da manhã debateram se a confirmação de William era uma proteção institucional justificada ou uma rejeição cruel por parte da família. As redes sociais explodiram em apoio e condenação. Mas por detrás do ruído, uma verdade era inegável. O futuro rei de Inglaterra acabara de eliminar pública, pessoal e permanentemente qualquer possibilidade de Meghan regressar à vida da realeza. O que levou exatamente William a tomar esta atitude extraordinária? Que pressões, provocações e pontos de ruptura se acumularam para obrigar um homem conhecido pela sua ponderação a pronunciar-se de forma tão direta? A resposta, portanto, não reside num único momento, mas em meses de tensão crescente que finalmente atingiram um limite que nem a lendária paciência de William conseguiu suportar. A pressão que se intensificou ao longo do outono. Para compreendermos por que é que William se sentiu obrigado a emitir a confirmação de hoje, precisamos de recordar os meses de outono de 2024, quando uma série de pressões crescentes convergiram para criar uma situação que o palácio já não conseguia gerir com silêncio ou diplomacia. A declaração de William esta manhã não foi uma reação impulsiva, mas antes o culminar de uma deliberação cuidadosa levada ao limite. Ao longo de setembro e outubro, Catherine foi ficando cada vez mais perturbada por um padrão que já não podia descartar como mera coincidência. Sempre que ela lançava uma iniciativa importante, sempre que comparecia a um compromisso significativo, surgiam artigos em poucos dias sugerindo conflitos internos, insatisfação da equipa ou problemas pessoais. Os artigos nunca citavam fontes fidedignas. Em vez disso, baseavam-se em frases vagas como informadores do palácio, pessoas próximas da situação, mas a precisão do momento em que eram publicados era excessiva para ser mera coincidência. Durante uma reunião privada no Palácio de Kensington, no início de novembro, Catherine expressou finalmente a sua preocupação diretamente a William. "Alguém está a coordenar isto", disse ela em voz baixa, analisando uma cronologia que mostrava 10 artigos negativos diferentes publicados num intervalo de 48 horas após os seus principais anúncios nos 3 meses anteriores. Isto não é uma cobertura mediática espontânea. Isto é interferência estratégica. William já suspeitava disso há semanas, mas ouvir Catherine articular isso com tanta clareza endureceu algo dentro dele. A sua esposa tinha passado anos a construir uma reputação baseada no serviço, na dignidade e no compromisso genuíno com causas pelas quais se preocupava profundamente. Ver o trabalho dela ser constantemente minado pelo que parecia ser uma manipulação mediática coordenada já não era algo que ele estivesse disposto a tolerar. O rei Carlos, por sua vez, enfrentava as suas próprias frustrações crescentes. Ao longo de outubro, recebeu vários relatórios que mostravam que os ciclos mediáticos relacionados com Sussex estavam a consumir uma quantidade desproporcional de recursos do palácio. As equipas de comunicação passavam horas todas as semanas a responder a narrativas falsas. Os consultores jurídicos analisavam possíveis casos de difamação. As equipas de segurança avaliavam os riscos criados pelo conteúdo inflamatório nas redes sociais. E, durante todo este período, Charles tentava navegar os primeiros anos do seu reinado enquanto lidava com problemas de saúde que exigiam mais repouso e menos estresse do que a sua agenda normalmente permitia. Numa conversa particularmente difícil em Clarence House, Charles admitiu a um assessor de confiança que se sentia encurralado entre o seu amor por Harry e a sua responsabilidade para com a instituição. "Quero acreditar que a reconciliação é possível", disse, cansado, "mas não posso permitir que esta esperança paralise a capacidade de funcionamento da monarquia." O ponto de viragem ocorreu em meados de novembro, com um relatório de segurança que abalou até os funcionários mais experientes do palácio. Os serviços de informação tinham identificado um padrão preocupante de atividade online dirigida especificamente a Catarina. Embora a maior parte se enquadrasse na categoria de hostilidade típica das redes sociais, alguns conteúdos tinham ultrapassado os limites e exigiam uma avaliação formal. As ameaças estavam a ser monitorizadas, as campanhas de desinformação estavam a ser rastreadas e o volume de mensagens negativas coordenadas tinha atingido níveis que os profissionais de segurança descreveram como sem precedentes para um membro da realeza em atividade na era digital. William recebeu este relatório numa pequena sala segura no Palácio de Kensington. Leu a documentação lentamente, o seu rosto ficando mais sombrio a cada página. Quando terminou, olhou para o diretor de segurança e fez uma pergunta. Quanto disto se deve a relatos pró-Sussex? A resposta, dada com cautela, mas honestidade, confirmou o que William suspeitava, uma percentagem significativa. No entanto, talvez a pressão mais prejudicial viesse dos parceiros internacionais.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros vinha recebendo consultas discretas dos seus homólogos diplomáticos em Washington, Ottawa e Canberra. As perguntas eram sempre formuladas com delicadeza, mas a preocupação era clara. O drama contínuo que envolvia os Sussex estava a comprometer a capacidade da monarquia de servir como uma força cultural e diplomática estabilizadora. Um alto funcionário norte-americano, falando sob anonimato, terá dito a um homólogo britânico: "Precisamos de saber se a coroa é suficientemente estável para ser um parceiro de confiança." Neste momento, não temos a certeza. Esta informação chegou a William através dos canais oficiais no final de novembro. Para um homem que compreendia que o seu papel futuro exigiria a manutenção de relações internacionais complexas, construídas com base na confiança e na consistência, a mensagem foi devastadora. A situação dos Sussex já não estava apenas a gerar manchetes sensacionalistas, mas também a minar o soft power da Grã-Bretanha no palco mundial. Anne, observando tudo isto com o seu pragmatismo característico e lúcido, disse finalmente a William diretamente o que vinha pensando há meses. Não é possível proteger todos. A dada altura, é preciso escolher entre o indivíduo que continua a criar instabilidade e a instituição que serve milhões. Esta escolha não deveria ser difícil. À medida que novembro se aproximava de dezembro, William viu-se rodeado de provas que já não podiam ser ignoradas. Ataques coordenados contra a sua mulher, a saúde debilitada do seu pai, preocupações de segurança que exigiam uma monitorização constante, complicações diplomáticas que ameaçavam a reputação internacional da Grã-Bretanha. Cada um destes pontos de pressão, isoladamente, poderia ter sido controlável. Juntos, porém, formavam um quadro que exigia uma ação decisiva. Assim, enquanto o inverno se instalava em Londres e o palácio se preparava para o que deveria ser um período de festas tranquilo, William tomou a sua decisão. O tempo de esperar que as circunstâncias melhorassem tinha passado. Chegara a altura de traçar limites permanentes. As 4 decisões que levaram a este momento. O caminho para a confirmação de William esta manhã não foi moldado por um único momento dramático, mas por 4 decisões cruciais tomadas ao longo de 6 semanas. Cada decisão baseou-se na anterior, aproximando cada vez mais o palácio da declaração irreversível divulgada às 7h48 de hoje. A primeira decisão partiu da princesa Ana durante um encontro privado com William. Em meados de outubro, reuniram-se na biblioteca de Windsor, uma sala onde Anne aconselhava frequentemente William durante períodos difíceis da sua vida. Ela não suavizou a sua mensagem. A instituição exige limites formais, disse ela, não sugestões, não esperanças de melhoria, mas antes limites formais, documentados e juridicamente sólidos que não possam ser mal interpretados ou negociados. Anne explicou o seu raciocínio com a precisão que caracterizou as suas décadas de serviço à realeza. Sem limites claros, argumentou ela, cada interação futura com Sussex tornar-se-ia uma negociação. Cada declaração seria analisada minuciosamente em busca de significados ocultos. Cada silêncio seria interpretado como fraqueza ou hostilidade. A única forma de pôr fim ao ciclo era estabelecer formal e publicamente qual seria e qual não seria a relação dali em diante. Guilherme ouviu atentamente. A perspectiva de Anne tinha peso, não porque fosse severa, mas porque tinha razão. A monarquia tinha passado 4 anos a gerir a situação de Sussex de forma reativa, respondendo a cada novo desenvolvimento à medida que este surgia. Esta abordagem tinha gerado instabilidade constante. Anne propunha algo diferente, uma clareza proativa que acabaria com a ambiguidade de uma vez por todas. A segunda decisão partiu da equipa jurídica do palácio no início de novembro. Estavam a conduzir uma revisão abrangente dos potenciais riscos futuros associados à contínua ambiguidade em relação aos Sussex. As suas conclusões, apresentadas num relatório confidencial a William e Charles, foram preocupantes. Sem um estado de relacionamento claramente definido, o palácio enfrentava uma exposição constante a múltiplas categorias de risco. Riscos legais, caso os Sussex fizessem alegações sobre acordos ou expectativas informais. Riscos de segurança, caso o seu estatuto permanecesse indefinido durante as visitas internacionais. Riscos de reputação, caso as suas atividades comerciais criassem conflitos com associações da realeza. E os riscos constitucionais, caso surjam dúvidas sobre a sua situação durante as futuras transições de sucessão. O diretor jurídico resumiu a situação de forma direta. Vossa Alteza Real, quanto mais tempo persistir esta ambiguidade, maior será a vulnerabilidade institucional. Recomendamos vivamente a formalização da separação em termos que eliminem futuros litígios sobre legitimidade, direito de visita ou associação. William analisou a avaliação jurídica ao longo de vários dias.
A conclusão era incontornável. Manter fronteiras vagas na esperança de uma reconciliação futura estava, na verdade, a criar mais riscos do que uma separação definitiva e clara. Foi uma constatação dolorosa, mas também esclarecedora. A terceira decisão surgiu de uma fonte inesperada: o Ministério dos Negócios Estrangeiros. No final de novembro, um diplomata de alto nível solicitou uma reunião urgente com os funcionários do palácio. A mensagem transmitida foi diplomática no tom, mas inequívoca no conteúdo. Os parceiros internacionais da Grã-Bretanha precisavam de ter a certeza de que a monarquia estava estável e focada. O drama contínuo em torno de Sussex estava a corroer essa confiança. O diplomata apresentou dados de sondagens de opinião de importantes nações aliadas. Em todas elas, a percepção da disfunção da família real tinha aumentado significativamente no último ano. Mais preocupante, a confiança na monarquia como instituição estabilizadora tinha diminuído entre os líderes de opinião e os decisores políticos. Precisamente as pessoas cujo apoio era crucial para as relações diplomáticas. O Ministério dos Negócios Estrangeiros não exigia qualquer ação específica, mas deixava claro que a situação em causa tinha deixado de ser um assunto familiar. Tornara-se uma preocupação de política externa, e isso significava que o governo, educada mas firmemente, esperava uma resolução. William compreendeu imediatamente a implicação. O seu futuro papel exigiria a gestão de relações internacionais complexas numa era de instabilidade global. Se os parceiros diplomáticos questionassem a sua capacidade para lidar com a dinâmica familiar, questionariam também a sua capacidade para assumir maiores responsabilidades. O pessoal tornou-se político de uma forma que já não podia ser ignorada. A quarta e última decisão foi a mais pessoal. Ela não veio de conselheiros ou instituições, mas do próprio William. Ao longo de novembro, observou Catherine a lidar com a cobertura mediática cada vez mais hostil com graciosidade e força. Viu o seu pai debater-se sob o peso de conflitos familiares não resolvidos enquanto tentava consolidar o seu reinado. Viu os seus filhos crescerem numa atmosfera onde a sua família era constantemente dissecada por estranhos. E, a dada altura, durante aquelas longas semanas de novembro, William chegou a um limite que desconhecia até ultrapassar. Percebeu que a sua responsabilidade de proteger a sua família imediata, a sua mulher e filhos, tinha de prevalecer sobre a sua esperança de reconciliação com o seu irmão e cunhada. Não era uma escolha que desejasse fazer, mas era uma escolha que as circunstâncias lhe tinham imposto. Durante uma conversa privada com Catherine, no final de novembro, expressou o que finalmente tinha aceite. Não posso corrigir isto, disse, e continuar a tentar só prejudica as pessoas que posso proteger. Catherine, que nunca lhe pedira para escolher, simplesmente pegou-lhe na mão e assentiu. Ela compreendeu o preço que aquela admissão lhe custara. Estas 4 decisões, cada uma construída sobre as outras, criaram a base para o que William iria confirmar esta manhã. Anne forneceu a estrutura estratégica, a equipa jurídica a justificação institucional, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, a necessidade diplomática e o próprio William a determinação pessoal. Com a chegada de dezembro, a decisão já não era se deveríamos agir, mas sim como comunicar o que já tinha sido decidido. A cimeira de emergência. A reunião que oficializaria a confirmação de William teve lugar na noite de 1 de dezembro, num pequeno escritório privado no castelo de Windsor. A sala estava fria, apesar da lareira acesa, e a escuridão de dezembro pressionava as janelas como algo palpável. Não se tratava de uma reunião de toda a família real. Era um conselho estratégico, restrito àqueles que teriam de defender e implementar qualquer decisão que surgisse. William chegou primeiro, como costumava fazer. Trazia consigo uma única pasta contendo a minuta da declaração que a sua equipa tinha preparado. Tinha-a lido inúmeras vezes nas últimas 48 horas, refinando as palavras, testando as implicações, assegurando que cada frase transmitia exatamente o significado que pretendia. Essa declaração levaria o seu nome. Isto definiria a sua abordagem aos conflitos familiares durante o resto do seu reinado. Tinha de ser a decisão certa. Charles entrou silenciosamente, parecendo mais velho do que apenas algumas semanas antes. O peso da decisão que tinha pela frente era evidente no seu rosto, nos seus movimentos, na respiração ofegante. Permaneceu sentado em silêncio, e William percebeu imediatamente que o pai estava a sofrer. Para Charles, aquela não era apenas uma decisão institucional. Era um pai a assistir a relação do filho tornar-se irreparável, sabendo que não podia impedir. A princesa Ana chegou a seguir, a sua presença tão firme como a rocha do inverno. Ela tinha lutado por este momento mais do que qualquer outra pessoa. Ela acreditava profundamente e sem reservas que as instituições só sobreviviam quando se protegiam de constantes perturbações. Os sentimentos pessoais, por mais válidos que fossem, não podiam paralisar as ações necessárias.
Depois, Catherine entrou, e a sua presença alterou algo na sala. Ela raramente participava nestas reuniões estratégicas. O seu papel sempre fora apoiar William em privado, mantendo o foco público no seu próprio trabalho. Mas, nesta noite, William pedira-lhe que estivesse presente, e ela concordara, compreendendo que qualquer decisão tomada afetaria não só a instituição, mas também a sua família diretamente. William iniciou a reunião com a sua franqueza característica. Antes de avançarmos, preciso que todos compreendam que a decisão que tomarmos esta noite será permanente. Não haverá forma de a amenizar posteriormente, nem forma de a rever quando os ânimos acalmarem. Isso precisa de ser definitivo. Charles remexeu-se desconfortavelmente, mas não disse nada. Anne assentiu uma vez, com a expressão inalterada. Catherine permaneceu imóvel, com as mãos cruzadas no colo e o olhar fixo. William prosseguiu. Analisei todas as alternativas. Comunicação privada através de intermediários. Mediação formal. Estabelecimento gradual de limites. Reavaliação periódica. Nenhuma delas aborda o problema central, que é a ambiguidade atual, que cria uma instabilidade constante que afeta a nossa capacidade de funcionar. Deslizou a minuta da declaração pela mesa. Charles leu-a lentamente, passando-a depois a Anne, que a leu mais rapidamente antes de a passar a Catherine. Quando as três a reviram, o silêncio instalou-se na sala. Catherine falou primeiro, com a voz calma. Mas, Clara, isto vai magoar muito o Harry. Tu sabes disso. Guilherme olhou para ela. Eu sei disso, mas também sei que continuar como estamos magoa-vos. Magoa os nossos filhos e magoa a instituição que o meu pai nos confiou. Não posso continuar a escolher a possibilidade de reconciliação em detrimento da realidade da proteção. A voz de Charles, quando finalmente falou, estava embargada pela emoção. William, compreendo a necessidade, mas isto parece me fechar uma porta que deveria permanecer aberta, ainda que ligeiramente. Pay, respondeu William gentilmente. Essa porta tem sido usada como arma. Cada vez que a deixamos aberta, criamos mais uma oportunidade para a instabilidade. Não estou a terminar por raiva. Estou a terminar porque é a única forma de seguir em frente. Anne interrompeu com a sua franqueza característica. Carlos, não se pode governar uma monarquia esperando que a dinâmica familiar melhore magicamente. William está a fazer o que você lhe ensinou a fazer. Colocar a instituição em primeiro lugar, mesmo que isso lhe custe alguma coisa pessoalmente. O silêncio voltou a reinar na sala. Catherine estendeu a mão por cima da mesa e tocou delicadamente na minuta da declaração. A linguagem é clara, disse ela. Não ataca ninguém. Simplesmente declara o que vai acontecer. Essa é a abordagem correta. Charles recostou-se na cadeira, fechando os olhos por um instante. Ao abri-los, olhou para o filho mais velho com uma expressão que carregava décadas de história complexa. Tenho meu apoio, disse em voz baixa. Não porque eu queira isso, mas porque confio no seu julgamento. William sentiu um aperto no peito, mas manteve a voz firme. Por isso, vamos avançar. O comunicado será divulgado amanhã de manhã, às 7h48. Trará o meu nome diretamente e acabará com a incerteza. A reunião terminou pouco depois. Enquanto os outros saíam, William permaneceu no escritório, encarando a minuta da declaração. Em poucas horas, estas palavras transformariam a sua família, o seu futuro e a relação da monarquia com o seu ex-membro mais controverso. Mas chegara ao ponto em que a certeza, por mais dolorosa que fosse, parecia menos prejudicial do que a ambiguidade contínua. Catherine parou à porta, olhando para o marido. Está a fazer a escolha certa, disse ela suavemente, embora não pareça. William acenou com a cabeça uma vez e, de seguida, voltou o olhar para o documento que iria mudar tudo na manhã seguinte. A confirmação e as consequências imediatas ocorreram precisamente às 7h48 da manhã do dia 2 de dezembro, quando o comunicado foi publicado. O futuro relacionamento entre a coroa e a duquesa de Sussex ficou definitivamente definido. Não haverá possibilidade de regresso. O Palácio de Kensington divulgou a notícia em simultâneo em todos os canais oficiais. Em segundos, o mundo começou a reagir. Na Califórnia, onde a noite ainda cobria a costa, a notificação chegou ao telemóvel de Harry às 4h48 da manhã. Acordou com a vibração, leu a declaração na escuridão e sentiu algo dentro de si a quebrar. Não era a burocracia do palácio a falar, era seu irmão. O seu irmão, usando o seu próprio nome, confirmou pessoalmente que Meghan nunca seria bem-vinda de volta à família. Fontes próximas de Harry descreveram a sua reação como um silêncio devastado. Não acordou Meghan imediatamente. Simplesmente ficou sentado no escuro, segurando o telemóvel, tentando processar o que William tinha feito. Quando o amanhecer finalmente chegou, quando finalmente mostrou a declaração a Meghan, a sua reação foi ponderada. Ela tinha se preparado para muitos desfechos, mas este, proferido de forma tão pessoal por William, pareceu-lhe um juízo final que ela não tinha previsto completamente.
De regresso a Londres. A máquina do palácio agiu com a mesma eficiência de sempre. As equipas de comunicação responderam a centenas de perguntas na primeira hora. As equipas jurídicas confirmaram as implicações da declaração. Sem colaboração futura, sem função cerimonial, sem possibilidade de retorno institucional em quaisquer circunstâncias. As equipas de segurança ajustaram os protocolos com base no novo estado de relacionamento definido. No interior do Palácio de Kensington, William cumpriu seus compromissos matinais com aparente calma. Os funcionários que o viram repararam que não parecia nem triunfante nem triste. Simplesmente parecia decidido, como se tivesse cruzado um limiar que não podia ser descruzado e aceitado a sua irreversibilidade. Catherine manteve os seus compromissos agendados, sem fazer qualquer comentário público sobre a declaração. Mas aqueles que trabalharam de perto com ela notaram uma mudança sutil no seu comportamento. Parecia mais leve, como se um peso que carregava há anos tivesse finalmente sido removido. Quando questionada por um jornalista durante uma declaração pública, a princesa Ana esboçou apenas um leve sorriso e disse: "A declaração fala por si." Anne disse tudo praticamente sem dizer nada. Charles passou a manhã em reuniões privadas, saindo apenas para cumprir os compromissos oficiais necessários. Os mais próximos relataram que parecia triste, mas resignada. Tinha autorizado a decisão de William, embora isso o magoasse pessoalmente, e agora estava a viver com as consequências dessa autorização. Em todos os meios de comunicação britânicos, a reação foi imediata, em grande parte, de apoio. Os comentadores elogiaram William por trazer clareza à situação. Os editoriais defendiam que a monarquia precisava de limites definidos para funcionar eficazmente. Até mesmo os órgãos de comunicação social que tinham demonstrado simpatia por Meghan reconheceram que a declaração de William pôs fim a anos de especulações exaustivas. Nos Estados Unidos, a reação foi mais controversa. Os programas matinais debateram se William tinha agido com justiça ou se era cruel. As redes sociais foram inundadas com hashtags a apoiar ambas as posições. Mas, por baixo do ruído, surgiu um consenso. Independentemente das simpatias de cada um, a confirmação de William alterou fundamentalmente o panorama. Esta já não era uma relação em suspenso. Foi uma conclusão. Ao meio-dia, os funcionários do palácio confirmaram que não seria emitido mais nenhum comunicado. O assunto, no que dizia respeito à coroa, estava encerrado. O futuro de Meghan desenrolar-se-ia completamente à margem da instituição real. E William, tendo tomado a decisão mais difícil da sua vida pública, traçou uma linha que definiria a sua liderança durante as décadas seguintes. O que significa isto para o futuro de Meghan? À medida que a luz do dia de dezembro se esvaía sobre Londres e o peso da confirmação de William começava a fazer-se sentir, uma dura realidade impôs-se a Meghan Markle. O futuro que ela talvez tivesse imaginado, aquele em que o tempo e as circunstâncias poderiam eventualmente curar o conflito que o tinha destruído, já não existia. William não tinha simplesmente fechado uma porta. Confirmou que nenhuma porta se abriria novamente. As implicações práticas são imediatas e graves. Sem qualquer ligação formal à coroa, Meghan perde o acesso à coordenação de segurança que acompanha a associação com a realeza. As viagens internacionais tornam-se mais complicadas. As atividades comerciais têm de ser conduzidas sem qualquer orientação ou proteção institucional. E a possibilidade de participar em futuros eventos da família real, mesmo aqueles que envolvam os seus próprios filhos em momentos familiares importantes, foi explicitamente eliminada. As implicações financeiras surgem logo a seguir. Embora Meghan e Harry tenham construído fontes de rendimento independentes através de contratos com os mídia e palestras públicas, a completa ruptura dos laços com a realeza elimina certas proteções e considerações com as quais podiam contar. Os contratos que previam um possível envolvimento futuro com a realeza precisam de ser reavaliados. As oportunidades de parceria que dependiam da manutenção de alguma ligação com a instituição perderam a sua base. Mas, talvez o mais significativo, a confirmação de William elimina qualquer ambiguidade estratégica que Meghan pudesse ter utilizado na construção da sua própria narrativa. Ela já não pode posicionar-se como alguém que poderia regressar se as circunstâncias mudassem. Ela já não pode sugerir que a reconciliação ainda é possível, mesmo que a instituição demonstrasse flexibilidade. O futuro rei declarou pessoal e publicamente que não existe qualquer caminho para tal. Esta declaração torna-se o registro histórico e nenhuma campanha mediática poderá alterá-la. Para aqueles que acompanharam o percurso de Meghan, este momento representa algo profundo. Entrou para a família real como uma forasteira que acreditava poder modernizar uma instituição antiga. Ela saiu quando essa crença colidiu com uma tradição inabalável. E agora William confirmou que a saída é permanente, que a instituição seguiu em frente sem ela, e que assim
continuará, independentemente do que ela diga ou faça. No entanto, há uma lição nesta decisão definitiva que vai para além da experiência de uma única mulher na realeza. Revela uma verdade sobre as instituições e os indivíduos que a história tem demonstrado vezes sem conta. Quando a visão pessoal entra em conflito fundamental com a estrutura institucional, uma delas deve ceder ou romper. Meghan optou por não ceder. A instituição optou por não romper. E William, como seu futuro guardião, confirmou esta escolha com uma clareza devastadora. Da minha própria perspectiva, observando tudo isto a desenrolar-se, dou por mim a pensar sobre a natureza das decisões irreversíveis. Passamos grande parte da nossa vida à espera que as portas se mantenham abertas, que as possibilidades se mantenham vivas, que o tempo cure as feridas deixadas pelo conflito. Mas, por vezes, a coisa mais gentil que alguém pode fazer é parar de fingir que a reconciliação é possível e começar a aceitar o que realmente é. A confirmação de William não foi um ato de crueldade, foi um ato de clareza. Durante anos, a ambiguidade em torno do estatuto de Meghan gerou uma constante turbulência. Cada declaração era analisada em busca de significados ocultos. Cada silêncio era interpretado através de narrativas conflituantes. Cada momento em família era ensombrado por especulações sobre uma possível reconciliação. Este ciclo exaustivo chegou ao fim. Para a monarquia, a decisão de William marca um ponto de viragem na forma como lida com os conflitos internos na era moderna. As gerações anteriores talvez tivessem permitido que a ambiguidade persistisse indefinidamente, acreditando que o tempo e a discrição acabariam por resolver as tensões. Mas William compreende que, na era digital, a ambiguidade não é protetora, mas sim corrosiva. E, por isso, escolheu um caminho diferente, que prioriza a estabilidade institucional em detrimento do conforto pessoal. Para Meghan, o caminho que tem pela frente é agora inteiramente seu, para ser definido pela própria. Ela pode construir uma vida focada nas causas que lhe são caras, livre de restrições institucionais, mas também livre de apoio institucional. Ela pode contar a sua mal história sem se preocupar com a possível reação do palácio. Ela pode fazer escolhas sem calcular como estas podem afetar uma relação que já não existe. Essa liberdade tem um preço, mas não deixa de ser liberdade. À medida que dezembro se instala em Londres e na Califórnia, uma verdade permanece absoluta. William confirmou o que muitos suspeitavam, mas poucos ousavam afirmar abertamente. O futuro de Meghan na realeza terminou não gradualmente, mas definitivamente, não com negociações contínuas, mas com um veredito final. E este veredicto, proferido pessoalmente pelo futuro rei, tem um peso que nenhum tempo ou circunstância poderá diminuir. A lição para todos nós, observando de qualquer canto do mundo em que nos encontremos, é penosamente simples. Por vezes, a coisa mais corajosa que uma pessoa pode fazer é deixar de ter esperança no impossível e começar a construir o que é realmente possível. William fez essa escolha pela instituição que um dia irá liderar. Meghan precisa agora de trilhar o seu próprio caminho para continuar a viver. E todos nós, independentemente de simpatizarmos com um lado ou com o outro, eventualmente também precisamos de trilhar o nosso próprio caminho quando nos deparamos com portas que não se reabrem, independentemente do tempo que esperamos. Obrigado por acompanharem esta história até o fim. No final, a confirmação de William não teve a ver com julgamento ou punição. Teve a ver com aceitar que algumas separações têm de ser permanentes para que todos os envolvidos possam seguir em frente. A coroa aceitou isso. Agora o mundo também precisa de aceitar isso.